É mais ou menos como o retrato de Dorian Gray. Nasce o sol, vermelho como fogo, a Deus em prece rogo, no mundo mais amor. Que ele nasça como esse sol, fazendo um mundo novo, alma pedindo socorro, o velho mundo em estertor. Venha a alvorada de um novo dia, espalhar paz e alegria nos corações sofridos. A Deus Pai Criador, a Jesus a lei de amor, o nosso apelo compungido. O meu primeiro contato com a poesia, como eu acredito que seja a maioria das pessoas, foi na escola, né? Quando você começa a estudar escolas literárias, o texto, a leitura e tudo mais. Esse é um primeiro contato. Mas a poesia nunca foi presente na minha vida de um modo objetivo, né? De um modo subjetivo, eu olhando para trás, eu consigo perceber naquilo que eu escrevia em prosa algo de poético. Então, quando eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu fazia as minhas redações dissertativas, eu sempre concluía de uma forma poética. E hoje eu percebo isso. Esses textos todos se perderam, mas esse foi o meu primeiro contato com a poesia. Até mais ou menos há uns 4 anos, quando participando de um evento espírita na nossa casa, um tratamento espiritual, ao final do processo, os médiuns começaram a descrever uma cena de flores caindo sobre os trabalhadores que ali estavam no momento do encerramento. E eu fui envolvido por uma emoção muito forte. Eu não tinha condições de falar. E pedi muito para que não me chamassem para falar ou para fazer uma prece, porque eu não conseguiria. E falei, olha, eu preciso escrever sobre essa história. Passados alguns dias, eu sentei na frente do computador, liguei o notebook, abri um documento no computador e comecei a escrever. Era para ser em prosa. Começou a sair tudo em verso, tudo. E escrevi muito, muito, muito. Aí eu comecei a deletar, cortar e olhar e formou um conjunto. Esse foi um primeiro texto. Ele não tem uma assinatura, mas eu não considero o meu primeiro texto. Esse foi o meu primeiro momento com a poesia. Sempre que eu estava indo para as nossas atividades na casa espírita, me ocorriam pensamentos. E esses pensamentos eram sempre em forma de versos, muito parecido com o repente nordestino. E eu comentei isso com um colega. Ele falou, olha, você pega o celular e grava um áudio disso, né? Eu falei, olha, eu não posso porque eu venho de ônibus. Se eu começar a falar em versos dentro do ônibus, vão me prender porque vão me considerar louco. E eu comecei então a escrever em bloco de notas no celular. Então os primeiros versos, as primeiras poesias são muito simples mesmo. Eu digo assim, Pedro, medo, medra, coração de pedra lapidado pelo amor. Acabou a poesia e eu contei a história de Pedro. Mas assim, de uma forma simples. E ao longo do tempo, eu fui pegando gosto por esse escrever e isso começou a fluir. E eu comecei a escrever textos um pouco diferentes e tal, tendo algumas ideias, algumas intuições para escrever a respeito de alguma coisa. E gostando disso, estamos aqui até hoje, não mais do que 3 ou 4 anos, com textos em versos, em rimas, coisas que eu não imaginei que chegasse nesse ponto que estamos hoje de pensar que um dia eu possa publicar um livro de poesia. Bom, o meu processo criativo é como de toda obra, né? Você tem uma inspiração e isso pode ser uma cena, pode ser uma lembrança, pode ser um pensamento ou pode ser um sentimento. Então, quando você acorda pela manhã, de repente olha pela janela e vê um dia nublado e chuvoso, aquilo pode ser inspiração.
para a tua poesia. As gotas de chuva na janela, por exemplo. Mas se é um dia ensolarado, daí você escreve, como eu escrevi, alvorada. Ou outra coisa nesse sentido, pode ser uma foto, né? Pode ser um sentimento, uma angústia, né? Uma dor, um sofrimento, uma alegria muito grande, uma gratidão muito grande. Isso pode se transformar em poesia. Mas é mais o olhar para qualquer coisa que seja. Esse olhar não é só o olhar físico, é o olhar da alma para aquilo que você está olhando, o objeto que você está observando, que te proporciona um pensamento. E esse processo criativo é bastante interessante. Quando eu começo a escrever, eu não sei exatamente o que eu vou escrever. Então eu escrevo o primeiro pensamento, que geralmente são os primeiros versos, e eu não sei onde aquilo vai dar. Às vezes dão em coisas que eu gosto. Tem muitos dos meus versos que eu gosto, outros nem tanto. E tem algumas histórias que parece que eu não consegui concluir exatamente. Tem alguns títulos de poesias escritas. Tem poesias que eu não consigo por título e tem poesias que eu mudo o título. Esse primeiro texto, por exemplo, que eu falei para você a respeito do evento que aconteceu na nossa casa espírita, ele se chamava Um Domingo no Cefac, porque foi num domingo e aconteceu na nossa casa espírita. Quando eu comecei a amadurecer esse texto e tudo mais, ele acabou se tornando uma música. Eu falei, puxa, esse título não está legal. Eu mudei o título. Hoje ele se chama Jardim de uma Nova Era e é a minha intenção que o livro se chame Jardim de uma Nova Era. E a primeira poesia do livro tem que ser Jardim de uma Nova Era, porque foi onde tudo isso começou para mim. A poesia começou para mim com Jardim de uma Nova Era. O meu objetivo como poeta, eu sempre paro para refletir a respeito disso, mas é assim. Primeiro, é entender aquilo que eu sinto e como eu lido com relação a isso. Porque a gente encontra coisas que nos agradam, coisas que nos desagradam, coisas que nos entristecem e que nos deixam pensativos. Então eu estou lidando com o meu sentimento com relação a isso. Estou externando aquilo que eu penso. Para mim, eu chamo assim, pessoalmente, é um grito da alma. É a alma que está gritando. Então, quando eu escrevo alguns versos, alguma coisa, pode ser muito fofo, muito bonitinho, mas eu estou externando alguma coisa. Mas às vezes o grito é intenso. E daí eu externo isso em versos. Outra coisa que me leva a escrever, que me estimula, até uma expressão que eu uso, é chamada eco. Eu escrevo alguma coisa e compartilho. E às vezes eu percebo que isso que eu compartilhei fez bem para alguém. Tem um dos depoimentos mais bonitos que eu recebi, eu até disse para a pessoa com relação a isso. Eu falo, sabe quando você lê um poema e parece que ele foi escrito palavra por palavra para você? Eu respondi para a pessoa, pois então, eu escrevi para você. Então o meu grito, o grito da minha alma, ecoou em outra alma. Então eu não escrevo só para mim mais. Quando o texto está posto, está colocado, está escrito, por mais imperfeito que seja, que eu talvez não aprecie tanto aqueles versos que ali estão, ele já não é mais meu. Ele pertence ao mundo, pertence ao universo. Então eu não escrevo só para mim, eu escrevo para aquele que recebe. E não é só a palavra escrita. Porque quando eu escrevo, a alma vai junto. É mais ou menos como o retrato de Dorian Gray. Eu estou escrevendo e estou me doando ali. Então eu espero, sinceramente, de verdade, que a pessoa que esteja lendo sinta aquele amor, aquele carinho, aquele respeito. E sempre que eu escrevo, é de uma forma muito construtiva. Eu pego algo que seja negativo e daquele ponto negativo procuro trazer esperança, fé,
amor, carinho, respeito, o olhar para si mesmo, o se amar, o amar o outro, o amar a vida, o amar o universo. Então, eu levo sempre por esse caminho. Quando eu vejo que o meu pensamento e o meu sentimento não está levando para esse caminho, eu paro, apago, recomeço, refaço ou não faço mais. Acho que a poesia é tudo isso que eu disse para você. É a vida em si mesmo, né? São as belezas do universo que a gente começa a perceber, desde o simples, do cantar de um pássaro. Eu escrevi recentemente um texto chamado Canto, que inclusive o lugar que eu descrevi não é o lugar onde a ave estava cantando, porque eu descrevi que ela estava cantando numa floresta, na realidade era num jardim. Então o canto de um pássaro é que me dá essa possibilidade de fazer a poesia, né? E isso é poesia, você perceber no canto de um pássaro, no bater das asas de uma borboleta, no sorriso de uma criança, na lágrima de uma mãe, num dia chuvoso ou no cair da água da cachoeira. Tudo isso é poesia. É possível a gente encontrar poesia em absolutamente tudo. É uma questão de olhar, de você perceber, de você se deixar levar por aquilo. E aí a nossa alma viaja, porque o universo é poesia. Né? A gente pode até dizer, com certo atrevimento, que o universo é um grito poético de Deus. O universo é um grito poético de Deus. Quantas flores parece um jardim. Quão lindo é assim, sem lágrimas nem dores. Quanta beleza, quanta luz, quanto amor. Vamos seguindo Jesus, seja onde for. Almas alegres e em uníssono numa oração ao próximo, como a claridade de um fósforo a iluminar a escuridão. E a Deus, que não mais se nega, agora podemos amar. Vamos juntos a palmilhar essa estrada de redenção, tendo o trabalho por oração. Podemos agora caminhar, sem de novo titubear na atual encarnação. Vamos distribuir as flores de uma nova era. É primavera, é primavera.